Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É o que se pode ler no versículo 24 do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo João, quando o mestre falava à samaritana junto ao poço de Jacó. Estas, do mesmo modo das precedentes no versículo 23, foram palavras ditas para aquele momento e para o futuro. Dizendo-as para aquela época e referindo-se também ao passado, quis Jesus desligar o homem da crença na materialização de Deus. Falou assim com vistas principalmente aos gentios, porquanto para os judeus, Deus era espírito, se bem que entre eles, no seio das massas populares, igualmente existia e era necessário extirpar a crença na materialização de Deus. As palavras do Divino Mestre guardavam relação com a inteligência dos que o ouviam. Moisés definira Deus usando desta expressão de imenso alcance na sua simplicidade. Eu, o Eterno, único Eterno, eu sou aquele que é. Deus é. Sua essência enche o espaço ilimitado. O universo infinito é a sua morada. Não há limites nem medidas que o possam explicar. Ele é. Esta ideia, porém, tão ampla que a vossa inteligência, conquanto mais desenvolvida do que há 2000 anos, ainda não a compreende, estava por demais acima da dos homens a quem Jesus falava. Ser, para eles, era viver quase como eles viviam. Daí a existência, no espírito da maioria, referimo-nos ao vulgo, da ideia de corporeidade material em Deus, ideia que Jesus combateu dizendo: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quis com isto dizer: Deus é inteligência e a inteligência não tem forma palpável. Deus é pensamento e o pensamento não pode ser tocado. Deus é fluido e é ao mesmo tempo infinito, por conseguinte não tem corpo que o circunscreva. O ensino era apropriado aos que o recebiam. Aquelas palavras, Jesus as disse também para o futuro, no sentido de que se destinavam a preparar cada vez mais para o homem o conhecimento do Pai por efeito da compreensão que ele cada vez teria melhor do que é o Espírito, e por efeito ainda da distinção que seria levado a fazer e a compreender entre o infinito e o finito, entre o que é sem limite e o que é circunscrito, portanto, entre o Criador incriado e a criatura. Deus é espírito, no sentido de que todo princípio inteligente emana da suprema inteligência. Deus é o espírito dos espíritos, indicando estas palavras humanas a superioridade de ser. Se a linguagem humana pudesse exprimir o pensamento divino, tentaríamos conseguir que compreendesseis Deus. Deus é inteligência, pensamento
e, como tal, criador incriado. É fluido, e o fluido universal que dele parte, com ele confinando, é um instrumento e o meio de todas as criações, que no infinito e na eternidade se operam de acordo com as leis naturais, imutáveis e eternas que ele mesmo estabeleceu. Essas leis são imutáveis e eternas, como eternas e imutáveis são a sua inteligência, o seu pensamento. Sob esse duplo aspecto é que ele é criador incriado, essência de toda a vida. Deus é o universal princípio inteligente que, por ato da sua própria vontade, atua sobre o fluido universal, operando neste todas as combinações, todas as transformações de conformidade com aquelas leis imutáveis e eternas. Esse universal princípio inteligente é que produz a criação universal por vós chamada a natureza, e é que tudo leva, segundo a lei imutável do progresso e da harmonia, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, assim na ordem espiritual, como na ordem fluídica e na ordem material. Não é Deus o motor de tudo o que é? Não é Ele o eixo principal em que se apoia toda a máquina, a roda fundamental de todas as engrenagens? Sem Ele, o espírito seria alguma coisa? Não é Ele o princípio originário de tudo o que vive, de tudo o que se move, de tudo o que é no infinito e na eternidade? Deus, como o disse o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, por ser o Criador incriado, é o Pai, de quem todas as coisas tiram o ser. E Ele nos fez para si, no sentido de que todas as suas criaturas, com o objetivo da vida universal, do progresso universal, da harmonia universal, tem que atuar sobre a natureza em todos os reinos e em todas as criações, segundo suas leis imutáveis e eternas, sob a impulsão da sua vontade superior. Muito limitados são ainda as vossas inteligências e os vossos meios de comunicação para compreenderdes Deus em sua essência e na sua maneira de obrar como Criador incriado. Todavia, imaginai-o qual sol do universo infinito, luz cintilante que só a águia da pureza pode contemplar face a face. Seu calor se derrama por sobre todos os mundos e os fecunda. Inteligência suprema cria com seu sopro a inteligência. Seu olhar cria a vida. E, no entanto, quão nua é a vossa linguagem, quão indigente a vossa inteligência, que nos forçam a restringir a imensidade de Deus, sujeitando-o a comparações materiais. E, no entanto, Deus, o princípio de todos os princípios, a fonte inesgotável de todas as vidas, não é um corpo limitado como os homens o figuram, procurando compreendê-lo. Já o dissemos e repetimos. Deus é o princípio exclusivo e único de tudo o que é, luz de tudo o que vê, fertilidade de tudo o que produz. Deus é a causa de todas as causas, que inutilmente os vossos sentidos grosseiros buscam apreender. Essa causa primária, inefável,
se acha tão acima de qualquer inteligência que só os que dela estão próximos a podem compreender. Não haveis adorado a materialização de Deus, o Espírito puro e santo que se abaixou até ao vosso nível para vos ensinar a amar, a sentir, a viver nele. Não é a mais frisante imagem que Deus vos há podido dar de si mesmo? Tudo o que acabamos de dizer acerca de Deus vos prepara a compreenderdes estas palavras, que debaixo da influência e da inspiração espirituais, mas sem ter consciência de uma e outra e sem conhecer o sentido exato do que dizia, o apóstolo Paulo proferiu, palavras cujo alcance integral ainda não podeis apanhar. Nele temos a vida, o movimento e o ser. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é nele. Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.